o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim no início. Por isso eu vos digo: quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. E a família, como vai? A família como vai? Meu irmão, venha e responda. Quem pergunta é o Pai. A verdade não esconde. Canta, povo de Deus. E a família como vai? Meu irmão, venha e responda. Quem pergunta é o Pai. A verdade não esconda. Semana Nacional da Família. E nós somos chamados pelo próprio Evangelho a refletir sobre o tema família. É impressionante porque estamos falando do tema geral, que é a alegria do amor na família. Amor. O amor traz alegria. O amor realiza. O amor integra. E filhos queridos, o Evangelho, fechando esta sexta-feira da semana, vem nos colocar o tema de uma pergunta que foi apresentada e São Mateus registra. Uma pergunta de um fariseu sobre o divórcio. É permitido ao homem despedir sua esposa? O mesmo é permitido à mulher despedir seu esposo? Nos dias atuais você vai dizer, se não levar do ponto de vista
bíblico, você vai falar sim. Desquite, divórcio, se preserva as partes, está tudo certo. Eu vou te responder o que nosso Senhor disse. Não está certo. Não é assim. Não é tão fácil. É para toda a vida. E por mais que queira se dizer diferente, o sacramento do matrimônio, ele é indissolúvel. Ele é por toda a vida. Aí alguém imediatamente se coça e diz assim: mas o meu caso não foi assim. Sim, e nem por isso vou dizer que você vai para o inferno, não vou dizer que você vai ter maldições, não. Mas o que é preciso dizer, e é difícil hoje dizer, é difícil hoje pregar, mas quando vai fazer o processo do matrimônio, a última entrevista com o sacerdote, sim, tem algumas perguntas. E uma delas é: você acredita na indissolubilidade do matrimônio? Quer dizer, você acredita que o casamento é para sempre? Tem que ter um sim. Então não é novidade para quem casou. É só lembrar deste fato. Ou se não, lembrar do dia que casou. Hoje, além de foto, tem muita filmagem, porque as filmagens antigamente era coisa de gente rica. Hoje você no celular grava. Tem lá um momento. Eu, fulano de tal, ou fulana, eu te recebo como meu esposo, minha esposa, e te prometo ser fiel, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na nova versão, todos os dias de nossa vida. Antes era até que a morte nos separe, agora mudou no rito, todos os dias de nossa vida, a indissolubilidade. Portanto, eu começo exatamente a dizer o que parece na contramão. O casamento, ele é indissolúvel. O casamento é por toda a vida. Existem exceções, mas não é a regra. É assim que a igreja ensina, baseada na Sagrada Escritura e no ensinamento de Jesus Cristo. Agora, por que deixar claro isso? Que ninguém entre no casamento para fazer test drive. Vamos fazer o test drive. Vamos ver se dá certo. Vamos para o casamento e vamos tentar. Qualquer coisa a gente troca, né? E olha, meu filho, sempre vai ter um modelo mais novo, viu? Por mais que chega um período, faz recalchutagem, arruma aqui, ajeita lá, sempre vai ter o modelo, sempre vai ter lançamento no mercado. E tem muito lançamento oferecida. Estou errado? Tem gente que não pode ver uma aliança no dedo da outra pessoa, parece que tem fetiche. Esse eu vou pegar, maledeto. Além de estragar a sua vida, vai estragar a vida dos outros, casamento dos outros. Não adianta cochichar, eu vejo daqui. Só sou ceguinho a hora que eu quero. Não adianta ficar cutucando o outro. Esse é o evangelho, meu filho. Fechando essa Semana Nacional da Família. Por mais que vai ter problemas, por mais que vai ter desilusões,
Por mais que não vai ser tudo aquilo que você imaginava, tem que no coração, aqui dentro, ter um princípio: é para sempre. E porque é para sempre, eu decido amar todo dia. Amar cada ruguinha que aparece, amar cada fragilidade que tem, a partir não da fragilidade, mas das outras virtudes, que com certeza, quem só vê a fragilidade do outro, está perdendo de olhar a grandiosidade da outra pessoa. Aí está o segredo. E nunca, meus irmãos, nunca perder a admiração. Olha, a pior coisa é quando alguém, ela acaba se destruindo e ela faz a outra pessoa olhar para você sem admiração. Uma pessoa que dentro de casa faz o outro sofrer muito, a pessoa cansa e vai murchando a admiração. Murchando, vai. Você para de admirar, porque a pessoa te faz sofrer. A pessoa não é motivo de crescimento, a pessoa não é motivo de companheirismo. Gente, isso é muito sério, cuidado. Senhor, é permitido o divórcio? O Senhor disse não. Mas o mundo, não importa o que o mundo disser, cristão, católico, apostólico, romano, não. E por esse motivo, só por isso, historicamente, houve uma cisão na igreja, por causa de um casamento que o Papa não quis fazer a dissolução, de Henrique VIII, se não me falha a memória, com a rainha, não me lembro o primeiro nome, a mãe de Elizabeth, a mãe de Maria, da Escócia, que era da família da Espanha, Aragão, o sobrenome. O Papa não aceitou, não separou, e deu o que deu na Inglaterra. Então não pensa que é uma coisa tão simples. Muitas brigas tiveram, porque a igreja mantém isso como um princípio, e não é hoje que vai mudar, porque seria trair o Evangelho. Mas o Papa tem que se modernizar. Quem sabe, né? O Papa Francisco, que é um homem muito para frente, que tem muitos ventos do Espírito, não pode. Simplesmente não pode. Jesus disse: nunca lestes que o Criador, quem é o Criador? Deus. Às vezes, meus irmãos, quando a gente se perde na modernidade, nessa pós-modernidade, de conceitos, de valores, nós temos que voltar à fonte. Jesus fez isso. Agora, vamos ao Criador. No nosso cristianismo, quando nos perdemos em tantos segmentos, voltemos ao Cristo das Escrituras e da tradição da igreja. Voltemos à sagrada tradição. Então teremos a resposta. Nosso Senhor fez isso. No início, Deus fez o homem e a mulher e disse: olha o que era o pensamento de Deus. E é bom lembrar isso. E aqui cada um casado, ou que pretende um casamento, ou quem está no test drive, porque também tem o test drive antes. Eu não sei como é que alguém aceita isso. Vamos morar junto e vamos ver o que dá. Vamos morar junto. Vai. Deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois, essa é a palavra-chave, se tornarão uma só carne. Meus irmãos, uma só carne é uma coisa tão forte, é uma união, para não usar uma união, palavras simples, é uma união onde se você é a mesma carne, fura o dedo, dói ou não dói? Corta com uma faquinha, dói ou não dói?
Quer dizer, a dor dela é dele, a dor dele é dela. Um precisa do outro para viver, uma só carne. Aqui, meus irmãos, é impressionante esse conceito. Não significa perder a individualidade, é perder o individualismo. Porque se não houver no casamento esse processo de união de sonhos, de ideais, de propósitos, seja no crescimento, na prosperidade, sim, na vida profissional, na educação dos filhos, o que vai acontecer? Ele vai para um lado, ela vai para o outro. E não esqueça, cada passo em direção contrária é uma distância maior e um distanciamento, às vezes, que não tem volta. Então a pergunta: você e tua esposa, você e teu marido, são uma só carne? E aí vem uma máxima de Nosso Senhor, que inclusive está no rito do matrimônio. Assim que é feito o processo do consentimento, o padre, numa antiga tradição, tomava a estola, colocava em cima das mãos, fazia uma oração e dizia: o que Deus uniu, o homem não separe. Você assimilou isso? Família. E o que é família se não começa marido e mulher? No nosso conceito cristão. Por isso Nosso Senhor, aí, como hoje tem vários argumentos, questionaram, mas Moisés, ele disse: Moisés permitiu isso pela dureza do coração. Olha de novo a palavra, ontem eu usei, e hoje o Evangelho é explícito: dureza de coração, coração duro, coração insensível, coração resistente, coração pedregoso, coração cheio de farpas, coração duro. Então por que não pedir hoje nessa misericórdia divina: Senhor, amoleça meu coração, tire meu coração de pedra, põe coração de carne, põe um coração que seja movido pelo Espírito. E o Evangelho segue. No final vai dizer: existem homens que são incapazes de casamento. E Jesus cita 3 tipos. Uns que nasceram assim, por várias razões. Outros que fizeram os eunucos. E outros os celibatários. Mas podíamos colocar reticências. Por que teu casamento vai mal? E a família, como vai? Eu digo para você, a família como vai? Amanhã eu vou postar. Fiz uma reflexão na experiência de Deus, que Adão, depois que ele pecou, ele se escondeu. Será que Jesus não sabia, Deus Criador, ele já sabia, era onipotente, sabia o que tinha feito Adão, mas ele perguntou: onde estás, Adão? Por que você não aproveita? E não é uma pergunta que eu te faço, é uma pergunta que foi inclusive da campanha da fraternidade. Mas pensa Deus te perguntando hoje: tua família, como vai? Como vai? Hoje, a igreja celebra, e o Brasil de modo muito especial, celebra uma santa genuinamente brasileira, Irmã Dulce dos Pobres, conhecida como o Anjo Bom da Bahia, que tinha como lema amar e servir.
e fez da sua vida um instrumento de fé, amor, serviço aos indigentes e enfermos. É uma santa recente. Ela nasceu em 1914. Nasceu na freguesia de Santo Antônio, além do Carmo, em Salvador, Bahia, filha de um cirurgião dentista. Ficou órfã muito cedo. Era uma menina muito esperta. Adorava boneca, empinar pipa, gostava de futebol, tinha o seu time favorito, o Clube Ipiranga. Aos 7 anos ela ficou órfã. A mãe morreu quando tinha 26 anos. No outro dia, ela e os irmãos receberam a primeira comunhão. O nome dela de batismo, Maria Rita de Souza Brito Lopes Santos Pontes. Aos 13 anos, ela já começou a mostrar esse grande amor pelos pobres e começou a acolher mendigos, doentes em casa. Dentro de casa da família, ela fez um centro de atendimento, hoje chamado Portaria de São Francisco. Ela queria ser religiosa, o pai não queria. Queria que ela fosse professora. Ela até começou os estudos como professora, mas não se viu feliz. Após se formar no magistério, ela entrou na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição Mãe de Deus, em São Cristóvão, no estado do Sergipe. E ela mudou o nome para Irmã Dulce, em homenagem à mãe. A mãe chamava-se Dulce. A primeira missão dela foi ensinar na congregação do bairro de Massaranduba, em Salvador. Mas o seu pensamento eram os pobres. Em 35, ela começou a comunidade pobre de Alagados, conjunto de palafitas, lá num bairro Itapajipe. Começou o centro médico e começou o seu drama. Ao mesmo tempo que ela cuidava, ela sofria com rejeições, humilhações, internamente e externamente. É impressionante. Ela foi indicada pelo Prêmio Nobel. Ela, uma mulher de uma fé impressionante. Eu diria que ela tem até uma frase que daria e serviria para a família. Porque ela diz assim: uma mulher que foi muito hostilizada, muito, quase morreu fora da congregação. Procuremos viver em união, em espírito de caridade, perdoando uns aos outros as nossas pequenas faltas e defeitos. É necessário saber perdoar para viver em paz e união. É necessário saber perdoar para viver em paz e união. Ela dizia: a minha política é o amor ao próximo. Ela teve um sofrimento muito grande, que foi um enfisema pulmonar, 75% dos pulmões. Uma mulher de uma fé impressionante. Quando cuspiam na mão certa vez, que ela foi pedir ajuda para os pobres, ela olhou para a pessoa e disse: esse guspe é para mim, agora dê dinheiro aos pobres. Uma mulher que criou muitos ambulatórios. Impressionante, meus irmãos, tanto que ela chega a dizer assim: se fosse preciso, eu começaria tudo de novo, tudo do mesmo jeito, andando
pelos mesmos caminhos da dificuldade, pois a fé que nunca me abandona me daria forças para ir sempre à frente. Ela, apesar do efizema pulmonar, 30 anos dormia pouco, 4, 5 horas por noite. Ela dizia: como eu gostaria de não ter que dormir, eu teria mais tempo para ajudar os pobres. Dormia numa cadeira, porque a irmã dela, Dulcinha, estava prestes à morte num parto, e ela não fez a promessa antes, ela fez em ação de graças pela cura. 30 anos dormindo numa cadeira, até que os médicos, devido a efizema, se não me engano no ano 55, fizeram-na desistir e voltar para a cama. As relíquias dela hoje se encontram no Santuário de Santa Dulce dos Pobres, em Salvador. Foi canonizada em 2019 pelo próprio Papa Francisco. E ela é impressionante, porque ela foi tida tal qual Madre Teresa de Calcutá, assim a definiram: Santa Dulce dos Pobres, a Madre Teresa do Brasil, conforto para os pobres e exame de consciência para os ricos. Filhos queridos, que isso estimule em nós a generosidade, a caridade, um olhar diferenciado para a pessoa empobrecida, um olhar de irmãos, porque assim o somos. É impressionante que ela dizia assim: eu e você somos como um lápis na mão de Deus, e Ele escreve os textos que quer, dito no coração dos homens. Somos um lápis na mão de Deus para escrever a história. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós.